Olá, tudo bem a todos que nos acompanham? Estamos aqui, eu e a Denise Bacotina, para mais uma entrevista da série Hackeando a Cidade, um projeto do portal A Vida no Centro para discutir a vida urbana após pandemia. E você pode acessar as outras entrevistas da série aqui mesmo no YouTube, no nosso canal, ou então no canal da Vida no Centro no Spotify, está lá em formato de podcast, ou no nosso portal, o avidanocentro.com.br. E hoje nós vamos ter uma conversa aqui super especial, uma conversa que muito nos alegra aqui, que é com o professor Paulo Saldiva, que é médico patologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, e também, onde ele dá aula também na Faculdade de Medicina da USP. O professor é um pesquisador de diversas áreas, entre elas, e tem uma relação muito especial também com a cidade, né? As questões da vida urbana, saúde, cidades. E ele também se define aí como um ciclista por vocação, um gaitista por superação e um apaixonado por São Paulo. Então, professor Paulo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, é um prazer para nós. É um prazer estar aqui, Cleiton, Denise, e falar sobre um tema que me é muito caro, que é esse habitat novo que o ser humano, o dominante, que são as cidades. Perfeito. Obrigada, professor. Bom, professor, acho que para começar, a gente gostaria então de falar, até pegando aqui como mote o seu livro, né, O Vida Urbana e Saúde, os desafios dos habitantes na metrópole. Esse livro se lançou antes da pandemia, inclusive, né? E ali o senhor já falava que as cidades têm as suas doenças, e o senhor faz uma comparação interessante da cidade como com os organismos vivos, né, com o corpo. Né? E até fala que, assim como as pessoas, a cidade tem obesidade pelo crescimento exagerado, calvície com a destruição da cobertura vegetal, bronquite pelo ar poluído. Então, a pergunta que eu faço para o senhor nesse começo, as cidades, então, já estavam doentes bem antes da pandemia? Veja, as cidades, na hora que você começa a criar cidades, quando você faz a transição de caçador-coletor e domina métodos de produção, você fixa as pessoas e tem condições de alimentar mais gente, né? Então, de um lado, né, Cleiton, o que a gente conhece por civilização foi feito por esse encontro de pessoas, com especialização, ideias, né? Uma pessoa, grupos se dialogando e criando coisas novas, complementares. Mas, ao mesmo tempo, quando você põe muita gente próxima uma das outras, e também com saneamento básico precário nas cidades antigas, você tem uma chance de transmissão de doenças que não eram possíveis em caçador-coletor. Uma pandemia de grande intensidade não teria chance no caçador-coletor, porque ela infectaria um grupo pequeno e os grupos estavam separados, não ia ter jeito. Então, você vê que antes da gente criar cidades, as doenças que existiam eram aquelas que demoravam muito tempo para causar uma morte, por exemplo, tuberculose. Ou então elas ficavam guardadas em reservatórios animais, né? E tinham mosquitos, elas ficavam estocadas nos animais e nos contaminavam depois, como, por exemplo, a febre amarela, a malária. Agora não, agora você tem gente suficiente e começam também as cidades, né, começam a trocar bens e mercadorias, ou então todo mundo, ou guerras, né, existe um intercâmbio muito mais intenso. E com isso você desloca geograficamente as doenças. Então, a pandemia é uma coisa de cidade. Então, por isso que sobre alguns aspectos, a gente mostrava que e também a desigualdade que uma cidade tem. Né? As cidades, quando você vai para a produção de bens, você cria escalas de produção. Alguém planta, outro armazena, outro vende, outro comercia. Então, vai se criando uma hierarquia que não existia antes. Então, você tem condições de muita desigualdade, onde as condições precárias de habitação, a coabitação de pessoas em várias, no mesmo cômodo, né, que a gente tem até hoje, favorecem enormemente a transmissão de agentes infecciosos. E, professor Paulo Saldiva, você acabou de falar, né, que as pandemias têm relação direta com as cidades, né? Eu imagino que especialmente essas de doenças respiratórias, né, que são disseminadas pelo contato entre as pessoas, embora as transmitidas pela água também tenham relação com isso, né? Mas essa é a primeira pandemia no mundo globalizado, né, da era dos transportes aéreos.
qual que é a relação das cidades com as pandemias e qual a diferença desta pandemia de Covid-19 para as outras que a gente já teve na história? Pois é, acho que a primeira grande pandemia assim, que foi descrita, né, principalmente na literatura, foi a peste bubônica, a peste negra. Ela ocorria basicamente pelo comércio, ela se origina na Ásia e vem através do comércio para a Europa, pelo comércio do Mediterrâneo. Os ratos eram portadores, né, os ratos que vinham no navio, e o rato adoecia também. E a pulga do rato, quando o rato morria, a pulga do rato também pica a gente, né? E ela pulava daquele bicho que está morrendo e contra o primeiro bicho a 37 graus. A pulga também ficava doente e picava vorazmente porque ela estava desidratada, ela estava com uma inflamação difusa. E com isso, e aí você podia transmitir de pessoa a pessoa. Então você tinha um ciclo que tinha rato como reservatório, tanto que a morte dos ratos precedia a morte dos humanos. Basta ler o Camus na Peste, quando ele descreve em Oran, ele vê os ratos e faz uma analogia até com o nazismo, né? Estava no pós-nazismo. E assim foi acontecendo, né? Só que demorou séculos para virar uma pandemia, porque a mobilidade era menor. A varíola, que foi a segunda pandemia do século XVIII, ela demorou já menos, uns 2 séculos para pegar o mundo inteiro, né? Porque teve que ter a viagem ser trazida da Europa para a América, através da descoberta das Américas. O cólera foi 100 anos. Teve que ter o navio a vapor e o canal de Suez e Panamá para poder chegar gente viva atravessando o oceano, porque é uma doença que tem uma mortalidade relativamente rápida. Aí vem a grande pandemia de transmissão humana, que é a gripe espanhola, o H1N1, que demorou 5 anos para pegar todo o planeta, pela movimentação de trópicos. Nós tivemos uma 2002, que foi o SARS, que foi no Oriente, na China. Depois teve o H1N1 da gripe espanhola, volta em 2009 e pega o mundo inteiro. Depois tem 2012 o MERS, no Oriente Médio, e depois o SARS-CoV-2 em 2019. Quer dizer, nós saímos, tivemos uma pandemia que demorava vários séculos, até uma que demorava 1 século, depois uma que demorava, eram 2 séculos, 2 pandemias por século, a gripe espanhola e a gripe asiática em 57, e agora nós estamos com 2 pandemias por década. Esse é o mundo globalizado. E essa pandemia, o nosso SARS-CoV-2, ele é menos letal do que o SARS e do que o MERS. Mas ele tem uma grande vantagem, um tempo de incubação longo e assintomático, e que você pode estar transmitindo sem estar percebendo que está doente, de forma inadvertida. Por isso que ele foi da China para os grandes polos de turismo na Europa, foi Itália, foi França, né? Foi a Espanha. Na Alemanha chegou depois, porque o movimento do turismo alemão é menor. Aí você houve aquela... Quem estava lá trouxe para os seus países, então em 6, 7 semanas ela já estava no mundo inteiro. A variante Delta, quando surgiu na Índia, 4 semanas depois ela estava em mais de 90 países, mostrando que hoje a mobilidade é um grande... O vetor deixou de ser o mosquito e passou a ser o avião. E há grande fluxo internacional de pessoas. E isso que assusta, né? Porque o mundo está... Não é uma coisa distante, tem uma coisa na China. Ela está na China, mas logo depois, ou está na Índia, ela está semanas depois, ela está batendo no nosso quintal. E como é que o senhor compara a gripe espanhola, pensando nas pandemias que afetaram São Paulo, né, bastante fortemente? Essas outras... essa do Oriente Médio não chegou, né? O Ebola não, mas pensando na gripe espanhola e na Covid, qual que é a diferença da resposta que a sociedade, o governo, a cidade deu para essas 2 pandemias? E, aparentemente, a gente até agora está com uma mortalidade muito menor do que a gente teve na gripe espanhola, né? Porque a medicina era diferente. A gripe é menos letal. O H1N1 é menos letal do que o SARS-CoV-2, mas você não tem antibiótico.
Então, a infecção bacteriana ia para lá. O isolamento social não existe. Se você for ver as apresentações do Teatro Municipal de São Paulo, a temporada de ópera ocorreu normalmente durante a gripe espanhola. Aliás, o Rodrigues Alves, que era o presidente, morre porque ele era um aficionado de ópera. Ele pega isso, possivelmente, na vida social que tinha. Foi muito rápido, né? Tudo aconteceu em 2, no máximo 3 meses em São Paulo, né? A gripe espanhola. Pois é, e passou, né? Passou para a imunidade, chamada imunidade de rebanho. Mas foi um perereco, porque você sobrecarregou, tinha gente nas ruas que não tinham para onde ser enterradas, né? E uma parte dos médicos saíram de São Paulo. Não tinha saúde pública. Então, uma parte ficaram, a Santa Casa aguentou muito bem o negócio, mas teve muito médico que foi embora. Então, a população ficou meio desesperada com essa situação, porque foi inusitado. Nós já tínhamos sofrido bastante com a febre amarela urbana, que é muito pior, mas havia campanhas de vacinação e já estava começando a surgir o entendimento que o mosquito transmitia, né? A varíola já tinha vacina, que também machucou muito. Então, tem bairros aqui, por exemplo, o Bexiga, onde eu moro, ele é conhecido porque eram as pessoas que tinham marcas no rosto, né? Era uma fazenda do seu Bexiga, porque era um lugar insalubre. Então, o que aconteceu com a gripe espanhola foi marcante. Morreram no Brasil, não se sabe exatamente quanto, mas no mundo foi em torno de 50 milhões de pessoas, se estima que morreram da gripe espanhola. Depois a gripe asiática veio, mas já tinha recursos para você cuidar melhor. A noção do isolamento, o uso de máscaras, tudo isso. Você vê o isolamento, as fotos do isolamento da gripe espanhola, estava todo mundo em enfermaria, vocês pegaram, às vezes, ginásio, tal, tudo um do lado do outro, e se você não tivesse a gripe espanhola, você ia pegar lá dentro, né? É interessante, né? Quando você vê a crônica, o jornal O Estado de São Paulo, a redação dele inteira pegou a gripe espanhola. E tinha um moço lá que chamava Monteiro Lobato, que era estudante de direito e que ficou lá frequentando, né? Quando ele chegou no dia, não tinha ninguém. Ele assumiu o jornal. Ele assumiu o jornal e tocou o jornal por uns dias até que os donos e os diretores do jornal viessem. E não gostaram muito do que ele publicou. Ele era bem radical na época, mas o que quer fazer? Então, foi um período inusitado e que morreu muita gente. Agora, não. Agora nós temos... Morre gente, mas sobrevivem pessoas que, na época, com o grau de deterioração pulmonar que tem hoje, não teriam sobrevivido na gripe espanhola. A letalidade do SARS-CoV-2 é mais ou menos umas 15 vezes mais do que o da gripe, do H1N1. Quer dizer, nós teríamos uma mortalidade hoje 15 vezes. Se a gente tivesse, se esse bicho tivesse aparecido, esse vírus, em 1918, nós teríamos uma mortalidade 15 vezes maior do que nós temos hoje. E, professor, parece que há quase um consenso aí entre os cientistas e tudo mais, que nós todos estamos suscetíveis a outras pandemias aí, né? Como é que as cidades podem se preparar, podem se prevenir aí para outras pandemias, para evitar? Pois é, né? Quando eu estudava medicina, né? Faz muito tempo, o advento do antibiótico e das vacinas fazia supor que as febres fossem doenças de gente que morasse em lugares longe, sabe, onde tem malária, ou muito... Era uma coisa que estava saindo da preocupação, né? As febres que tinham, as doenças febris que tinham quase que dizimado a humanidade, havia um otimismo. Aí começou a aparecer duas coisas, né? Vírus novos, o HIV foi o primeiro, né, que veio desafiar essa ideia nos anos 80, e começou a se ter a resistência aos antibióticos. Nós estamos com uma crise grave,
porque o uso indiscriminado de antibióticos, até na agricultura e na pecuária, está fazendo com que apareçam bactérias de vida livre, bactérias muito multiresistentes em vida livre. E agora começam a surgir vírus novos, né, que geralmente são epizootias, eles saem de um animal que está ele espaço periurbano fica meio fluido, né, então ele pula para um ser humano e se ele tivesse, vamos supor, ele tem uma mutação ocasional que facilite o contato, a infecção dele no ser humano, nós vamos ter novas pandemias. Os beta-coronavírus, os coronavírus estão rodando entre a gente desde os anos 80, mas eram mais da classe alfa, mais ou menos 10% das gripes de criança, eles deviam ser, até os anos 90, coronavírus, que a gente pensava que era influenza. Mas o que aconteceu foi que houve essa especialização dos beta-coronavírus. E eles vão circular aí por anos. Nós vamos ter anos, não estamos discutindo primeira, segunda, terceira dose, nós vamos discutir N doses, possivelmente levando em conta os subtipos, as variantes que mais circularam no mundo. Você vai ter, então, tomar várias vacinas. Como é que a cidade se prepara para isso, né? Ela vai ter que se repensar. Né? Ela vai ter que se repensar. Primeiro, nós vamos ter que, em escala global, pensar em vigilância epidemiológica molecular. Por exemplo, o ebola, que foi mencionado pela Denise. O ebola nunca virou pandemia porque ele é muito letal. A pessoa adoecia e morria ali. Ele só entrou no farol do mundo, digamos, mais desenvolvido, quando, pela plantação de frutas na África, na expansão da área plantada por frutas, o morcego que come frutas e o reservatório começou a chegar perto do aeroporto. Por isso que era possível que uma pessoa assintomática, quer dizer, tivesse contaminada com ebola, mas se embarcasse e atravessasse o Mediterrâneo ou o Atlântico Norte. Aí começou a se pesquisar a vacina de ebola, porque eram mortes invisíveis, ocorria lá longe. Agora, não. Com o SARS-CoV-2, se tiver uma mutação no Congo, esse vírus vai chegar. E vai chegar no seu país e vai reduzir a eficiência das vacinas disponíveis. Então, você tem que fazer estruturas muito mais eficientes de detecção, globais, e de contenção. Tem outra coisa também. Eu não quero me estender muito, mas não basta só vacina. Nós não temos vacina boa para sarampo e poliomielite? Temos. Elas foram extintas? Não. Por problemas ou econômicos ou culturais. Hoje nós temos vacinado, a taxa de vacinação com segunda dose completa contra sarampo está chegando a menos de 50% no Brasil. E o sarampo mata a criança com muito mais letal para a criança do que o coronavírus. Então, existem, sim, questões culturais, questões de liberdades individuais, e vamos ter que ter, então, veja o caso de São Paulo também, né? Como nós vacinamos primeiro as pessoas mais idosas, e onde tem gente com maior expectativa de vida? No centro constituído. Onde morreu mais? Foram nas periferias, onde você não tem condição de fazer isolamento social, pelo tipo de habitação e pela necessidade econômica. Então, a gente deu vacina onde morreu menos e não deu vacina para onde morria mais. Então, nós temos que reaprender essas estratégias, levar em conta a vulnerabilidade social, os outros determinantes do adoecimento que não são levados em conta, em geral, nas campanhas de vacinação. Não é só faixa etária. Enfim, vamos ter que aprender muito, mas muito, muito, muito. Vamos ter que modificar o transporte, o tipo de transporte, aquelas lotações, a disseminação em transporte coletivo foi muito importante, né? Porque o que aconteceu?
reduzir o volume dos trabalhadores, se reduz a frota. Ou seja, você mantém o mesmo aperto. Bom, aí você vê que a gente ainda vai ter que mudar um pouco e aprender com os erros que a gente cometeu, porque foi muito novo e a gente agora já está um pouco mais sabido para isso. Professor, a gente quer voltar a falar um pouquinho mais de vacina, mas pegando o gancho disso que você acabou de falar, a desigualdade, né? Justamente a análise dos dados de infecção, mortes, escancarou que a desigualdade foi um fator aí de mortalidade, né? Saiu agora essa semana até uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrando mais equipamentos de saúde nos bairros com IDH mais alto, menos nos bairros mais periféricos, enfim. Agora a gente já sabe que o CEP foi determinante para a mortalidade, né? Você acha que a gente vai, a partir disso, aprender e fazer alguma coisa em relação a isso? Vislumbra uma modificação nesse cenário? Eu espero que sim, né? Porque o drama e as consequências foram muito grandes. Então, e também não adianta você vacinar o centro, porque se você tiver uma pessoa... Vou reformular. A gente encheu muito a bola dos profissionais de saúde, é verdade, mereciam, né? Mereciam. Mas quem mais morreu, além de profissionais de saúde, foi quem manteve a cidade funcionando. Foi quem entregava comida, quem varria a rua, quem dirigia transporte, quem mantinha os comércios funcionando. Essas pessoas, eu as encontro lá na minha mesa de autópsia. São crônicas, né? Você consegue conversar com a família e saber as circunstâncias onde aquela pessoa vivia. E isso vale não só para o corona, vale para a doença isquêmica do coração, infarto do miocárdio, vale para pneumonia, tuberculose, nem se fala, né? As condições de desigualdade. Então, a variação de risco de mortalidade infantil por pneumonia é quase 15 vezes, varia conforme o CEP na cidade, na mesma cidade, com o mesmo sistema de saúde. Então, eu acho que os determinantes sociais e urbanísticos, né, da doença, você vai ver onde tem mais farmácia popular em São Paulo. É bairro tipo Itaim Bibi que tem mais. Então, você vê que existe uma certa... você ainda não decidiu se saúde e o acesso à saúde é um common ou uma commodity. É um bem comum ou é uma coisa que tem que ser vendida. As vacinas traduzem a mesma coisa. Tem países que já completaram a terceira dose e outros que não têm dose nenhuma ou vão ter muito poucas até o ano que vem. Então, eu acho que essa é uma questão não só de saúde e também de planejamento urbano, mas tem um componente de humanidades, de ética, de princípios, de epistemologia, de saber, da lógica, né? Então, você tem que começar a repensar o mundo e diminuir as barreiras. Veja a situação de Araraquara, por exemplo. Araraquara fez um lockdown, né? A cidade estava bombando. E o prefeito não tinha recursos. Ele faz o lockdown, ele consegue montar um sistema de dar comida, né? Através de mutirões, comida para as pessoas. O que aconteceu? As UTIs dele começaram a esvaziar. Mas como o SUS é interligado, outras cidades do lado que não tinham feito lockdown foram removidos para Araraquara. Então, não adianta um prefeito tomar se você não tem uma rede de ações integradas. Isso acontece também para transporte em São Paulo, né? Não é? Você tem que dialogar com toda a região metropolitana. E esse entendimento, talvez a pandemia deu o lubrificante ou a liga para que essas cidades comecem a tomar decisões conjuntas. O senhor está otimista, então, que vai ter mudanças nisso? Que houve uma conscientização de que é preciso mudar e que vai haver essa mudança? Eu sou. Está melhor do que estava quando eu estudei medicina. Só que está indo com velocidade de lesma paralítica. Melhor, eu tenho um jabuti manco, né, o Bartolo, que foi atropelado, foi achado na rua e deram para mim, né? Então, ele está andando com a velocidade do meu Bartolo, com um passo de jabuti manco, né?
Mas, por exemplo, o reforço do SUS vai ser importantíssimo. A resolutividade do SUS vai ser importante. Tava meio assim, todo mundo metendo a boca, mas quem segurou as pontas foi o SUS. Então, eu acho que a vigilância epidemiológica vai ser muito importante. Eu acho que métodos como cartografia de saúde, como esses mapas que são colocados, eles escancaram a desigualdade. Escancaram a desigualdade. E isso vai levando a população a exigir esses valores. Hoje, por exemplo, o cidadão tem mais voz. Os próprios meios de comunicação, além de falar em bobagem, né, tem um monte de fake news, também leva à verdade. E a comunicação tem um papel importante, ela funciona muito em guerra. Eu acredito mesmo que, é uma suposição, mas que se tivesse Instagram não tinha tido Nagasaki. A visão de Hiroshima destruída seria suficiente para impedir um outro arremesso de bomba atômica em lugar de civis. E assim vai. Né? Você não consegue mais atropelar alguém e fugir porque alguma câmera pegou sua placa. Você começa, então, a ter uma espécie de visibilidade do horror e da tristeza. E, com isso, você vai criando as forças para mudar. Eu acredito, sim, que a gente pode melhorar. E eu acho que a minha geração não conseguiu, mas eu acho que esse pessoal novo vai vir com uma outra cabeça, né? E é capaz de fazer uma cidade mais sustentável e, consequentemente, mais saudável. Por falar nisso, professor, né, o senhor comentou aí agora dessas novas gerações, que também já claramente tem uma preocupação mais forte com sustentabilidade, e também uma preocupação, uma relação, pelo menos aparenta, a gente percebe isso muito claramente aqui no centro, mas acho que em outros lugares também, e na periferia também já dá para perceber, tem um ativismo e também uma busca de uma nova relação com a cidade, né? Um olhar diferente, né? Que a gente teve aí algumas gerações, algumas décadas, em que a cidade se acostumou, as pessoas se acostumaram a viver dentro de condomínios, né? Viver dentro de casa e enxergar a rua como um lugar ruim, como um lugar que não é para mim, né? Isso parece que está mudando agora. Como é que o senhor enxerga? O senhor que aproveita bem a cidade, o senhor tem uma relação com a cidade, né? Anda de bicicleta. Como é que o senhor enxerga a cidade que pode surgir do pós-pandemia, especialmente nessa relação com o espaço público, com parques, com as coisas que a gente pode aproveitar? Olha, tem todos os sintomas de melhora, né? Você vê quando você vê o mercado imobiliário traduz bem isso, né? O valor do imóvel estava constituído, se ele tivesse uma cerca com uma guarita, número de vagas de quartos e número de vagas na garagem. Agora, isso deixou de ser tão importante quanto a proximidade do meio de transporte público ou a proximidade do parque. Então, a cidade, você tem razão, ela era um ponto de encontro. Depois que ela aumenta muito, a partir dos anos 80, e fica violenta, ela passou a ser um obstáculo. E aí nasce o conceito de condomínio fechado. E o pior, para mim, são aqueles... o conceito mais maluco é aquele de prédios multifuncionais, onde você tem lazer, moradia e trabalho no mesmo endereço, né? Uma Alphaville, por exemplo, é um bom exemplo disso, né? Outros, Mas tem saída de prédios São também, Paulo. tudo ali, virou uma cidade de brincadeira. Mas tem prédio assim, né? Que você tem prédio, tem uma torre de edifício, uma torre de comércio, né? de moradias de comércio e escritórios, né? O melhor seria fazer, então, completar com mais 2 tipos de prédio, um hospital maternidade e um crematório gourmet, porque daí você nascia ali e não saía mais dali, né? Isso é o conceito, é a negação da cidade. Isso tem um papel importante na cidadania, até, porque você não consegue conviver com o diferente. Você não consegue conviver com outra pessoa. Você pasteuriza as relações e coloca dentro de limites, dentro de um determinado segmento social. E a cidade de São Paulo, nesse particular, ela é um laboratório de convivência. Todo o zoológico do Criador anda pelas ruas da cidade de São Paulo. É uma cidade que tem muita personalidade, tem muitas pessoas, tem muitos pequenos detalhes que você descobre somente quando você anda por ela.
Mas, olha, estão abrindo avenidas para as pessoas andarem no final de semana, com muita luta. Você tem espaços que eram para ser espigões, como, por exemplo, ali no Baixo Augusto, aí no centro. O Parque Augusto, ele nasce pela força da comunidade que pressionou para mudar. Enfim, existe hoje um reconhecimento da importância de você usar o espaço urbano para bens públicos. Foi esse o tempo que você... Hoje não seria possível fazer a Avenida do Estado em cima do Rio Tamanduateí. E criar uma marginal que isolou, não só retificou o Rio Tietê, mas isolou, né, o Rio Tietê de qualquer contato possível da população, que era uma zona... Tinha piscinas no Rio Tietê. As piscinas do Espéria, do Tietê, da Atlética São Paulo, do Corinthians, eram no Rio. Aquilo tudo sumiu, né? No Parque Dom Pedro, ali na chegada do Tamanduateí, tinha a Ilha dos Amores, um lago. Se vocês forem olhar uma foto do Parque Dom Pedro nos anos 30 e 40, aquilo foi asfaltado para fazer um terminal de ônibus em cima. Essas perversidades foram cometidas em nome de um ideal que é absolutamente destruidor da cidade. E a gente teve então uma sequência de maus prefeitos, maus urbanistas. Nós tínhamos grandes tocadores de obra que faziam soluções imediatas para se eleger de curto prazo que pudessem ser completadas no tempo deles. Então, nós sempre tivemos bons planos diretores, e tem coleções, você consegue acompanhar os planos diretores que foram feitos desde os anos 20 para a cidade de São Paulo, e você vê que todos eles foram colocados abaixo pela iniciativa da Câmara, do nosso parlamento e dos prefeitos. Eles não resistiram à pressão econômica. Então, nós ficamos... A Pauliceia desvairada antropofágica, ela consumiu a si própria. E ainda bem que o Oswald de Andrade morreu em 1954, quando ele, esperando ainda que essa cidade, que ele gostava tanto, fosse virar uma cidade moderna e sofisticada. Ele não viu o que aconteceu a partir dos anos 60. Eu fico feliz de ver que o senhor está otimista, então... Sou otimista. Sou otimista, sou um verdadeiro otimista. E acho que... Mas eu acredito que... Porque a cidade é isso, ela se reinventa. Várias cidades passaram por ciclos de deterioração e depois se recuperaram. Nós estamos atrasados. Nova York teve um problema desse por cento de deterioração. Foi recuperado. Você tem cidades na Coreia, tem cidades... Teve várias cidades que tiveram que se recompor, recuperar os seus rios, né? Londres fez isso, né? Paris fez isso. Então, mas ninguém teve a ideia de canalizar o Sena. Quer dizer, eles tiveram um limite, eles não chegaram ao absurdo de... Quando eu vejo as fotos do Largo do Anhangabaú, onde puseram abaixo os dois prédios, os dois palacetes Prates, e como ele era concebido, né, para funcionar como um ponto de encontro, a gente vê que faltou muito amor para a cidade. Mas agora espero que exista a partir dessa ideia, todo mundo sente falta de sair para a cidade. Aquilo que a gente achava trivial, esses quase 2 anos que nós estamos, 1 ano e 8 meses, sem poder sair direito, ele mostra do que a gente faz, do que a gente sente falta. Então, eu acredito que nós vamos chegar na melhora lenta. Eu acho que já está subindo. A cidade deixou de crescer de forma absoluta. Nós temos que lidar com as regiões periurbanas, onde o crime organizado faz loteamentos que depois são legalizados pelo poder público, né? Você tem prédios que são feitos e financiados por organizações absolutamente paralelas, né? E aí você vai ver que a gente ainda precisa ter um jeito mais... Nós vamos recuperar essa dignidade, sim, eu tenho quase certeza. São Paulo é muito pujante. Aliás, as cidades brasileiras são muito pujantes. E é isso, né? Tem esses jovens aí que já têm essa visão, né? De não destruição do meio ambiente, já tem essa visão.
já eu intrínseca, acho né? que quem andava de carro, quem leva, hoje tem aqui perto, no meu prédio mesmo, tem gente que pega 2.000 quilos de lata para comprar 200 gramas de pão a 200 metros, né? E isso não é maldade, é que ele foi educado assim. Você não anda na rua, você anda com o seu carro, né? Enquanto isso, os jovens não querem nem tirar a carteira de motorista, né? Exatamente, eles preferem, quando O usar carro um carro, perdeu, ou né? alugar, ou usar um aplicativo, porque está muito caro manter um carro hoje. Exato. E o Tem carro perdeu uma decisão mais status. racional em relação a isso, né? Não é mais Isso símbolo de foi o que status, é aconteceu, uma decisão racional. o que aconteceu com o cigarro. O cigarro era um passaporte para você entrar no mundo da sofisticação, da decisão, do charme e tal, da aventura. E isso aí foi desmascarado, através, né, desconstruído, melhor dizendo, através de uma campanha de educação, que está acontecendo agora. Eu acho que esses jovens de hoje, a partir de 18, 20 anos, já vêm com uma cabeça, né? Eles vão ser os consumidores em pouco tempo. E isso vai mudar o jeito da cidade. Vai ser de baixo para cima, porque a partir do nosso parlamento e dos nossos prefeitos, eu espero muito pouco, por enquanto. Professor, para a gente encerrar, muito boa essa conversa, mas queria só encerrar falando um pouquinho mais das vacinas. O senhor já falou, né, que acha que a gente deve ter vacinações frequentes, né, talvez anuais, como a da gripe, né, eu imagino que é para isso que está caminhando, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre como que começou essa resistência às vacinas. Essa história lá do estudo, né, que hoje a gente chama de fake news, né? Associando vacina com autismo, isso provocou um estrago muito grande. Eu acho que talvez venha daí essa resistência, né? Conta um pouquinho essa história e houve alguma punição ao médico que publicou esse artigo? Conta um pouquinho para a gente. Então, esse artigo foi publicado por um médico inglês que fez um estudo multicêntrico, onde ele coletava dados de vários centros, porque a história de vacina fazer mal e o medo da vacina, ele é muito anterior a isso. A revolta da vacina não foi outra coisa a reação de você ser compulsoriamente vacinado, e no caso da febre amarela, por um vírus atenuado que às vezes dava sintomas. Então, sempre houve essa ideia da oposição à vacina, né? E aí esse médico ele publica no Lancet, na revista de maior, mais antiga, uma das maiores prestígios na medicina, um estudo que associava um risco de autismo em crianças com com a vacina tríplice que incluía o vírus do sarampo. Aí isso causou uma comoção, ele virou uma celebridade, ele ganhou muito dinheiro com conferências e passou até a assessorar escritório de advocacia de famílias que acionavam os laboratórios pedindo a indenização quando tinham filhos autistas. Bom, isso foi nos anos 90, né? Em 1998, esse artigo. Então, aí os autores, né, que cederam os dados, ele concentrou todos os dados, começaram a refazer as contas e não acharam a mesma coisa. E então eles começaram a pedir para tirar o nome do artigo. Olha, não está batendo. E aí teve aquela inércia da própria comunidade médica, que era de muito prestígio, e depois de 10 anos esse artigo foi retirado do Lancet como fajuto. Ele perde a autorização de exercer medicina, né? Então, e aí o estrago já tinha sido feito, né? Porque a maior rejeição à vacina não está nos segmentos mais pobres da população, está nos mais educados. Então, quando você vê o mapa da rejeição à vacina, você vai ver que o maior número dos que rejeitam, porcentagem que rejeitam vacina, estão na Europa e nos Estados Unidos. Então, o problema é cultural. Aí começou a se criar a ideia de que eu nunca vi sarampo, né? Nunca tive sarampo, por que eu preciso tomar? Esquecendo-se que havia um cinturão vacinal que protegia. E, a partir daí, começou a voltar casos de sarampo. Nós tivemos, por exemplo, no final dos anos 90, em São Paulo, um repique de sarampo porque faltou vacina nos postos. E ninguém mais sabia fazer diagnóstico de sarampo.
foi descoberto na sala de autópsia, uma autópsia que eu fiz, de uma mãe e seu bebê, que era enfermeira. E ela pega sarampo no hospital e morre ela e o bebê. Então, então começa a ter... Nós estamos voltando, né, com uma taxa de vacinação hoje inferior a 50% para sarampo. E está acontecendo para todas as nossas coberturas. Nós estamos voltando doenças antigas. Leishmaniose, por exemplo, também pela expansão desses condomínios, você está pegando a leishmaniose passou para cachorro, o cachorro passou ao seu reservatório, e está vindo do interior para São Paulo, daqui a pouco nós vamos ter leishmaniose urbana aqui dentro. Então, isso significa que nós vamos ter que... a cultura e a fake news é uma epidemia também. Essas lendas urbanas também são uma pandemia. Por exemplo, agora se explora muito os efeitos colaterais das vacinas de Covid. Existe uma tendência para as vacinas de RNA de darem trombose. Muitas vezes não fatais, mas pode eventualmente morrer. Aí, o risco dessa observação disso está mais ou menos 1 para 600 mil, 700 mil vacinas aplicadas. É a mesma coisa que a vacina da febre amarela, que você pode ter efeitos colaterais mais ou menos 1 para 600 mil, 700 mil. Bom, se você pegar a Covid, teu risco de morrer é 2%. Se você tomar vacina, teu risco de ter alguma complicação é menos de 0,01%. Então, é uma ordem de grandeza diferente. E isso é explorado, dizendo vacina, complô, alguém colocou o vírus, agora está vendendo vacina. É aquele negócio da loira do banheiro, que muitos não conhecem, mas existia uma loira do banheiro nas boates de São Paulo, que se visse a loira, era morte certa. As Matéria de escolas notícias também. populares, né? Não, mas nas escolas também tinha a loira. Tinha a loira do banheiro, mas Não era notícias só nas populares... boates, Notícias era nas populares, escolas né? também. A notícia popular levou muita... Ela tinha até... toda semana saía um caso de morte induzido pela loira do banheiro. Então, nós temos... Só que notícias populares, ele tinha um quê jocoso, você já sabia que não Já era se para sabia, você, né, que era. e tinha uma circulação pequena, mas agora isso tem um espalhamento de milhares de pessoas. Né? Esse é outro problema, né, com as redes sociais e tudo mais. Acho que aí a ciência e o papel, por exemplo, que o senhor faz muito de comunicar, de vir a público, eu acho que aí se torna fundamental nesse processo a presença da ciência na comunicação, não é, professor? É verdade, mas a gente não é treinado para isso. Né? Essa é outra questão. Como treinar, então? Então, eu acho que, inclusive, a comunicação, dependendo do nível, ela tem que ter no estilo youtuber, sabe? Quer dizer, na China tem uma cientista do CDC deles que faz linguagem de youtuber. Ela fala, ela cria, ela utiliza a mesma linguagem das pessoas. Então, você tem alguns que fazem, mas você tem que preparar, porque não é... A gente tem um vício de uma fala meio erudita, assim, meio metido, né? A gente tem aquele aspecto de emitir energia ególica, que vai do ego, né? Que é uma energia renovável, sustentável e também insuportável, né? Então, a gente tem que chegar no público de um jeito mais eficiente. E tem jeito de detectar. Hoje você tem robôs que classificam essas bobagens na área de saúde e classificam, tem até sistemática disso. Xenofobia, interesse econômico, interesse geopolítico, tem uma série de classificações. E o Brasil tem saído-se muito bem nessas classificações. Nós somos o segundo país do mundo em quantidade de bobagem ajustado por semana epidemiológica no mundo. Então, nós somos um lugar muito fértil para a divulgação disso, inclusive com monetização de sites e robôs e coisas desse tipo. Agora, é curioso que, apesar disso, né, apesar de ter muita notícia falsa, muita informação falsa, e como o senhor falou, muita gente ganhando dinheiro com isso, né, então não é inocente, a gente está como... A vacinação foi um sucesso no Brasil, tem sido um sucesso, né? A adesão das pessoas à vacinação. É verdade, sabe por quê? Porque o número de infectados foi tão grande no Brasil que todo mundo conhece alguém que pegou.
ou alguém que ou conhece até alguém que morreu muito próximo ou da sua família. Então a gente aprendeu, né, a aceitação da vacina foi crescendo e do uso de máscara foi crescendo à medida que a pandemia se contrapunha ao discurso de negacionismo. Então a realidade superou a ficção, né? Então, o Brasil hoje tem uma grande adesão de máscara, está entre os maiores do mundo, e que tem maior aceitação de vacinas em relação ao mundo. Mas isso foi basicamente criado a partir do drama que a gente viveu, principalmente no início desse ano. O Brasil aprendeu pela dor, né? Como todos nós, né? Eu já vi muito mais gente melhorar quando vai para a UTI do que quando vai para a igreja, sabe? Eu acho que mesmo quando vai para a igreja, a maior parte das pessoas não é porque o Espírito Santo soprou alguma coisa, é porque estava com algum problema pessoal. Então, na hora que você está grave, que você reflete sobre o teu modo de vida, o que você devia ter feito, tal, você geralmente sai melhor. Então, essas crises, normalmente, você vê que as melhores pessoas, as que são mais tolerantes, elas geralmente passaram por um período muito grave na vida delas e puderam, então, refletir, ser menos severos, né? menos duros com o semelhante, né? Então, eu acho que a perda, e é um drama, viu? Quando você conversa com familiares das pessoas na sala de autópsia, você vê casos de morte de família, de várias pessoas na mesma família, na mesma casa, adoecidas, e alguns morrem. Então, ou alguém que trouxe, né, a doença e que infectou as outras inadvertidamente, que leva à morte. Isso leva a uma situação muito intensa do ponto de vista emocional e ninguém vai ficar indiferente a isso. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço muito, muito. Prazer. Não, legal. E parabéns pelo trabalho. O senhor, além da sua atividade em si ser fundamental, o senhor também cumpre um papel também como alguém que explica a cidade, que mostra a cidade, que essas relações que eu acho que é muito importante. Muito obrigado mesmo e parabéns aí pelo trabalho. Viu? Um abração. Tchau para vocês. Obrigada, um abraço.